Trago para vocês hoje uma criatura muito bizarra. Trata-se de uma ameba. Esse não é o primeiro vídeo que faço sobre amebas e com certeza não será o último. O grupo dos protozoários ameboides é bastante diverso e alguns em especial são muito curiosos. É o caso dessa ameba aqui, que pertence ao gênero Diflugia e que possui como principal característica a presença de um tipo de carapaça que fica em torno da ameba. Essa carapaça é também chamada de teca e tem como função primordial proteger a ameba de eventuais ataques, da mesma forma que a concha de um caracol o protege dos perigos externos. O que é muito curioso é que essa carapaça não é produzida pela própria ameba. Ao invés disso, ela é formada por compostos minerais encontrados no próprio ambiente, como fragmentos de quartzo ou mesmo fragmentos de frústulas de diatomáceas. Para quem ainda não conhece as diatomáceas, eu também fiz um vídeo a respeito delas. São microalgas bastante interessantes e vale a pena conhecê-las. O link para esse vídeo vai estar aparecendo no card aqui em cima. Voltando a falar das amebas, percebam a locomoção lenta e única desses organismos. Ela só é possível através da utilização dos pseudópodes. Percebam bem essas projeções semelhantes a tentáculos que saem debaixo da carapaça. Esses são os pseudópodes. Tratam-se de extensões do próprio corpo da ameba que se projetam para avançar no ambiente. Como vocês devem saber, as amebas são seres unicelulares e fazem parte do grupo dos protozoários, mas não apresentam cílios nem flagelos. Como todos seres unicelulares, possuem um núcleo celular que abriga a informação genética do indivíduo. Mas por possuírem uma carapaça, esse núcleo encontra-se escondido e bem protegido. Essa imagem que estou mostrando aqui para vocês está apresentando uma visão de cima da ameba. Mas vejam só esse esquema do organismo visto de lado, para que vocês entendam melhor a anatomia da ameba com carapaça. Aqui está o esquema onde mostra a carapaça, o núcleo da célula e a anatomia do corpo celular da ameba. Perceba que ela se fixa na carapaça através dos epipódios. E logo na parte de baixo da teca existe a abertura por onde saem os pseudópodes utilizados para a locomoção. Esse tipo de pseudópode, que se assemelham a dedos quando se projetam, são chamados de lobópodes. Legal, né? Diflugia é o gênero mais antigo e rico em espécies de amebas tecadas, com mais de 300 espécies e muitas subespécies e variedades. As amebas selecionam os materiais e constroem sua carapaça de acordo com seu tamanho específico e formato, e assim acabam montando uma teca com morfologia única para aquela espécie em particular. Esse critério é muitas vezes utilizado para reconhecimento das diferentes espécies, mas esse método é controverso, pois às vezes variações muito pequenas do tamanho, forma, cor ou material da carapaça são utilizados para estabelecer novos taxons, sem a preocupação de considerar a faixa de variabilidade natural que essas amebas podem possuir dentro de uma mesma espécie. Já se sabe que variações morfológicas ambientais desempenham um papel muito importante em determinar variações no formato e tamanho da carapaça. Um ambiente mais úmido ou mais seco acaba influenciando se a concha será mais ou menos espinhosa. As espécies do gênero Diflugia habitam ambientes bastante diversos. Elas podem ser encontradas em muitos ambientes de água doce, como lagos, lagoas e rios, mas também podem viver em plantas aquáticas ou em tanques de plantas que acumulam água,
como bromélias. Algumas também podem ser achadas em musgos ou em solos secos, desde que haja um mínimo de umidade presente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as amebas tecadas. O mundo microscópico é bastante encantador e terei sempre novidades para mostrar aqui para vocês. Gente, se vocês gostaram do vídeo, é importante que vocês deixem um gostei aqui embaixo. Isso realmente ajuda bastante a tornar o vídeo mais relevante e fazer com que ele chegue em cada vez mais pessoas. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer conhecer mais sobre o mundo microscópico, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom galera, então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau!